Pessoal, boa tarde, né? Eu falei boa noite, mas ainda são 10 para 6. Eu tô no meu apartamento aqui em Manhattan, né? Que é o Brooklyn, ó, que é a parte, vocês não estão, por isso que eu tô meio perdido. Mentira. Tô dentro da escola aqui, tudo fechado. Não tô vendo se tá dia ou noite lá fora, vocês me ajudam. Outra coisa, por favor, se eu não vir pergunta no chat, vocês me ajudam, tá? Vocês que têm mais tranquilidade aí, não estão tão tímidos, abre o microfone, Vini, por favor, tem uma dúvida no chat. Eu paro o que eu tô fazendo e vou olhar. Porque a hora que eu compartilhar minha tela, eu paro de ver o chat. Não se esqueçam disso, tá bom? Primeiramente, um prazer para quem não me conhece, eu sou o Vini, sou professor de matemática aqui da Escola SEB. Para quem já me conhece, oi. Vamos lá? Eu preparei algumas pequenas dicas aí para a gente fazer uma breve revisão de alguns tópicos. A prova da Unesp desse ano. Aí, você viu, Murilinho? Tô andando com você, né, cara? A prova desse ano da Unesp, ela vai ser uma caixinha de surpresas, né? Não tem jeito. É a primeira vez que a prova da segunda fase vai ser no modelo teste, né? Então, assim, a gente não tem muito o que esperar dela, não é? Mas, por outro lado, ainda é a Unesp, né? Ainda é o vestibular da Unesp. E a Unesp, nos últimos anos, tem feito tem andado, né? Dado grandes passos numa direção que, na minha opinião, é muito bacana. Não sei se vocês vão compartilhar, né? Só uma questão de opinião, mas que é de ser uma prova um pouco mais reflexiva, uma prova um pouco mais interdisciplinar, né? Uma prova que priorize um pouco mais o aluno que raciocina, né? Que interpreta o problema, que briga com o problema, do que aquele aluno que decora coisas, aquele aluno que não é só simplesmente reproduz procedimentos ali, né? Então, as provas da primeira fase vêm refletindo muito esse tipo de perfil, mas as da segunda fase não tanto, pelo menos, né? E aí a gente não sabe se por ser uma prova teste vem alguma coisa no sentido próximo da primeira fase, ou ela só vai ser teste por uma questão de forma, né, de logística, mas ela vai vir com uma pegada mais técnica, uma pegada mais seletiva de segunda fase. É só uma aposta. Então, o que eu tentei fazer aqui? Selecionar, dentre os tópicos que tem um histórico maior de recorrência na segunda fase da Unesp, porque, de novo, a minha lógica foi essa. Bom, a novidade é que a prova vai ser teste, mas continua sendo a Unesp e continua sendo a segunda fase. Então, eu peguei dos temas que costumam cair mais, né, e tentei trazer questões um pouco mais aplicadas, com aquela historinha para a gente ler junto, para a gente interpretar o problema. E no decorrer da coisa aqui, a gente tenta lembrar um pouco do conteúdo, tenta lembrar umas fórmulas, umas propriedadezinhas, mas sem muito estresse, eu não quero angustiar ninguém. E se eu tiver rápido demais, se me dá um feedback aí, se eu puder dar uma acelerada também, é só falar, tá bom? Mais uma vez, galera, eu vou compartilhar minha tela. A partir de agora eu não vejo mais o chat. Então você precisa me avisar se eu precisar interromper, se alguém ficou com dúvida, quiser que eu explique de novo alguma coisa, é só pedir, tá bom? Bom, vamos lá. Todo mundo vendo a minha tela? Posso seguir? Pode ir, Vini. Sim, Vini, tudo certo. Então, bora lá. Bom, primeira coisa que eu gostaria... Acho que se eu fizer isso aqui, melhora a minha vida. Ó. Boa. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, um pouquinho sobre funções, especialmente a função do primeiro grau, a função afim, porque lidar com gráfico de função é sempre algo muito, muito frutífero, né? A gente já pode fazer exercícios muito criativos sobre isso e exercícios muito aplicados, né? Então, que é o que eu aposto, né? Que os exercícios vão vir bastante contextualizados e tal. Então, quando a gente vai falar de gráfico de função, né? Os gráficos que a gente precisa conhecer é o gráfico da função do primeiro grau, que é uma reta, né? O gráfico da função do segundo grau, que é uma parábola, o gráfico da função exponencial, que é aquela curva exponencial, e o gráfico da função logarítmica, que é aquela curva logarítmica, tá bom? Mas os probleminhas envolvendo isso, né, não só de identificar qual é o gráfico da função, os de reta são os mais legais, são os mais fáceis de contextualizar e dão ótimos exercícios. Por exemplo, esse daqui, ó. As sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos.
e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Para acabar com as sacolas, os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Né? Se você tem uma memória um pouco boa aí, você vai lembrar que a gente tentou fazer isso, mas não deu muito certo, né? A gente tem que voltar atrás. Então, eu tenho um gráfico aqui, o eixo Y está me dando o número de sacolas em bilhões, isso é muito importante, tá? Então, 18 bilhões, aqui, num tempo, num número de anos, após 2007. Então, aqui, N igual a 0. 0 anos após 2007. Portanto, esse 0 é o ano de 2007. Concorda comigo? Então, lá o 0, 18 bilhões de sacolinhas, ou seja, em 2007, 18 bilhões. De acordo. E aí, a gente não queria zerar, né, acabar com as sacolinhas plásticas até 2016. Quanto que é 2007? Se 2007 é o 0, o 9, 2007 mais 9, 2016. Né? Então, esse cara corresponde a 2016, o 9 aqui. A pergunta é, de acordo com essas informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2011? Então, 2011 é um lugar aqui no meio do caminho. E a primeira pergunta que você tem que se fazer é, em que X, né? Qual é a abscissa aqui do ano correspondente a 2011? Bom, se está contando a partir de 2007, 2007 é o 0, 2011 deve ser o 4, né? Então, eu preciso responder a seguinte pergunta. Quanto vai dar a imagem aqui da função, ou o y, para quando x vale 4? É isso que eu quero responder. Legal? Bom, existem algumas maneiras de atacar esse problema. O primeiro é a gente olhar para esse gráfico e falar, isso daqui é uma reta. Se isso daqui é uma reta, então trata-se de uma função do primeiro grau. A função que descreve que tem esse gráfico, né? A função que descreve essa reta deve ser da forma ax mais b, né? Porque é uma função do primeiro grau. Quem é zica aí na parada já está olhando para esse B e fala, Vini, não vacila, não vacila, o B está no gráfico de presente, o B é esse cara aqui, ó, é o intercepto Y, é onde o gráfico corta no eixo Y. Esse já é o B da brincadeira. Senhor, eu não ia lembrar dessa. Bom, então você vai ter que apelar para os pontos que o gráfico te fornece. Este ponto está dizendo, quando o x for 0, o y é 18. E este ponto está aqui para dizer, quando o x for 9, o y é 0. Em outras palavras, se eu colocar 0 no x, essa conta tem que dar 18. E se eu colocar 9 no x, essa conta tem que dar 0. Aqui vai ter uma equação e aqui vai ter outra equação. Ambas nas incógnitas A e B. Quer ver só? Coloca 0 no x aqui. Coloca 0 no x. Então fica A vezes 0 mais B. Isso tem que dar 18. Coloca 9 no x. A vezes 9 mais B. Isso tem que dar 0. Certo? Olha lá. Ou B igual a 18. Viu? Por quê? Por que onde corta o eixo Y já é o B? Porque ali o x é 0. Ali o x é 0. A vezes 0, 0, viu? Vai ficar só o B na conta mesmo. Então, aquele y ali, onde corta, é para quando o x vale 0. Já é o valor do b da função, não é verdade? Agora que a gente sabe que o b é 18, a gente coloca aqui. Então, 9a mais 18 tem que dar 0. E aí, o a dá menos 2. Legal? Bom, Vini, encontramos o a e o b. Mas nem era essa a pergunta, né? Podia muito bem ser. Qual é a função que descreve esse gráfico? Então, vamos lá. Encontramos a função. F de x é igual a ax mais b, 18. Certo? Tudo bem até aí? Encontramos a função. Agora vamos partir para a pergunta. A pergunta é qual é o y quando o x for 4? A pergunta é quanto vale o f de 4. O f de 4, que seria menos 2 vezes 4 mais 18. Ou seja, o f de 4 deu 10. 10 bilhões de sacolinhas é o que a gente vai estar gastando ali no ano de 2011. Bom, eu fiz a resolução, entre aspas, mais completa possível, para o caso de você não ter, porque esses dois pontos que ele deu aqui, que eu pintei de verdinho no gráfico, eu não sei se vocês veem um lapisinho que eu estou apontando, assim, se alguém puder me dar um check, você consegue ver onde eu estou só mostrando, sem escrever? Sim, Vini, a gente consegue. Oh, legal. Então,
Obrigado. Esses pontos que ele deu são pontos muito bons, né, cara? É bem onde corta o eixo Y, portanto, ele deu B de presente, né? E a raiz, puta, onde corta o eixo X, é a raiz da tua função. Esses pontos são muito legais de se usar. Mas, às vezes, ele dava quaisquer outros 2 pontos. Ele mete 2 pontos quaisquer da reta, e aí a resolução verde barra preta, que você está vendo na tela, funcionaria para quaisquer 2 pontos que ele desse. Tudo bem? Você ia chegar num sisteminha com A e B, pau na máquina. Bom, por que eu estou embaçando aqui? Porque eu gostaria muito que você tentasse resolver problemas desse tipo usando geometria plana. Toda vez que o problema é de gráfico e o gráfico é uma reta, você pode usar a semelhança de triângulos. Olha para este triângulo aqui e olha para este triângulo aqui, que são, obviamente, semelhantes. Por quê? Porque isso daqui é paralelo com isso daqui. Vamos lá? Vou puxar aqui para o desenho, ó. Tchum, quanto que é tudo isso daqui? 18. E tudo isso daqui? 9. E isso daqui? 4. E isso daqui? X, não sei. Mas são semelhantes. Então, x está para 18, assim como 4 está para 9. Não é o único jeito de montar essa conta, mas é um dos jeitos, né? Pode cortar 2 lados diferentes do igual na mesma linha, 2 e 1. Passa multiplicando. Quanto que é o x? 8. Vini, deu diferente, hein? Teu x deu 8. A resposta do exercício era 10. Cuidado, hein? Tem até um 8 aqui, hein? Cuidado. É, Vini. Só que é o seguinte. Você descobriu que isso daqui é 8, né? Então, se lá no topo era 18, desce 8 para onde? No 10. Acabei. Tá lá, alternativa E. Beleza? Olha a resolução. Roxa, verde, preta, azul. Troquei tudo pela laranjinha ali de baixo. Vale a pena ou não vale? Vale muito a pena, né? Vale muito, muito a pena. Bom, se liga nesse outro exemplo. Por acaso, esse é da Unesp mesmo, né? O anterior era do Enem. Ele fala assim, ó. Dois dos materiais mais utilizados para fazer pistas de rodagem de veículos são concreto e asfalto. Uma pista nova de concreto reflete mais os raios solares do que uma pista nova de asfalto. Porém, com anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem de raios solares. Então, a pista de concreto, ela reflete muito mais no começo. Quem vai para São Paulo, né, dirigindo, vai pela Bandeirantes, a hora que chega na bandeira do comecinho dela é concreto. Cara, a pista é mais branca, né, de concreto. Contrário daqui da Washington Luiz, que é tudo asfaltão, pretão. Só que no começo, o concreto ele é muito claro, né? Então ele reflete muito. Só que com o passar do tempo, ele vai refletindo menos. Acho que vai grudando borracha do pneu ali no chão, vai ficando preto, né? Então vai refletindo menos. O asfalto parece que é o contrário. Ele reflete muito pouco no começo, 10%. Mas com o passar do tempo, ele vai refletindo cada vez mais. É isso que esse gráfico está dizendo. Bom, mantidas as relações lineares expressas nos gráficos, ou seja, supondo que mesmo depois de 6 anos que eu parei de desenhar o gráfico, isso continua uma linha reta, tá? Duas pistas novas, uma de concreto e uma de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão. O que o texto quer que a gente faça? Ó, pega esse gráfico e pega esse gráfico e uma hora eles vão se cruzar. Nesse momento em que eles se cruzarem, eu estou vendo, é um X aqui, que eu não sei qual tempo em anos, que vai fazer com que a reflexão em percentual seja mesmo, tanto para o concreto quanto para o asfalto. Tanto na vermelha quanto na verde dá o mesmo Y para aquele X. Ele quer saber que X é esse. Bom, eu vou acelerar bastante a resolução, vocês se preparem. Eu só vou fazer conta aqui bem rápida. Vai, isso é um f de x. Primeiro, se é uma reta, é ax mais b. Segundo, o b está de presente no gráfico, é 10. É ax mais 10. Segundo, olha lá um ponto por onde ela passa. Se o x é 6, o y é 16. 16 é igual a vezes 6 mais 10. Coloca 6 no x, a conta tem que dar 16. O a vale 1. Portanto, encontrei o f de x, que é A1x mais b, 10. O gráfico vermelho, que eu vou chamar de g de x, ele também é uma reta.
então ele também é um AX mais B. Só que é uma linha, né? Para a gente não confundir com aquele de cima, né? A linha X mais B. E o B também está aqui de presente, 35. Outra coisa, eu tenho um pontinho aqui por onde ele passa, ó. Se o X é 6, o Y é 25. Então vai dar 25 a conta quando eu colocar 6 aqui no lugar desse X. Mais 35, certo? Então passo 35 para lá, dá menos 10. Passo 6 dividindo, esse a linha vai dar menos 5 terços, simplificando aí, beleza? Portanto, o nosso F... Opa, esse é o G, perdão. O nosso G de X, ele vai dar menos 5 terços de X mais 35. A linha X mais B. Conceito para você nunca esquecer na sua vida. Quem é esse X em que o cruzamento dos gráficos acontece? Eu não sei. Eu só sei que o F dele e o G dele dão iguais. Concorda? Esse cara é o X. Tá o quê? O F do X está dando igual ao G de X ali. Pediu um ponto onde dois gráficos se cruzam, você vai pegar as duas funções e igualar. O X que faz com que a conta da F dê igual à conta da G é esse cara aí, onde os gráficos estão se cruzando. É por isso que eles estão se cruzando, porque as contas estão dando igual. Então você vai pegar a F, X mais 10, e vai pegar a G, menos 5 terços de X mais 35, e vai daqui tirar o teu X. O 5x por 3 vai lá positivo, né? X mais 5 terços de X. E do lado de cá fica 25. 3 terços de X mais 5 terços de X dá 8 terços de X, igual a 25. Então, 25 vezes 3 dá 75, dividido por 8, o X é 9,375. Lembrou aí como é que brinca com função do primeiro grau, como é que cruza gráfico, iguala as duas funções para ver o ponto de encontro no gráfico, e está aí a resposta na alternativa B. Ô Vini, mas você falou, print que eu vou mudar de tela. Você falou que não precisa fazer tudo isso. Não precisa. Olha aqui. Tchom. Tchom. Aqui eu vou ver um cruzamento. Eu quero que vocês olhem para este triângulo aqui. E esta paralela aqui dentro do triângulo. Tudo isso daqui mede 25. Isso daqui mede 25 menos 16, 9. Vamos lá? Isso daqui, ó, é um pedacinho, tá? Um pedacinho que eu vou chamar de xzinho. Tudo bem? X. E isso daqui é 6. Então, o 25, que é a basona, está para a alturona, que é o 6 mais o x. 6 mais x. Assim como a basinha 9 está para a alturinha, xzinho. Reflita na semelhança. Quiser, é só me interromper, tá? X vezes 25 é 25x. E 6 mais x vezes 9 é 54 mais 9x. 25x menos 9x é 16x, igual a 54. 54 dividido por 16, o x é 3,375. Professor, mas não deu a resposta certa. Não mesmo. Eu só achei o x. Isso daqui, 3,375. Ou seja, eu tenho que aumentar 6 ainda. Isso é 3,375. Então, a resposta é 9,375. Olha essa resolução. 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 Fica a dica, beleza? Vou torcer muito para cair um desse para você. Deitar. Para você regaçar na semelhança. Vamos avançar um pouco na discussão? Interpretação de gráfico. Na figura abaixo,
estão representadas no plano cartesiano duas funções, f e g de x, ambas no intervalo de 0 a 7. Então, aonde que, ó, seja E o conjunto dos números reais, tal que o E é o f de x, é o conjunto dos x, tais que f de x vezes g de x é um número maior que 0. E aí, galera? Alguém pode me explicar o que está escrito aqui? Está escrito um produto dando... O que significa ser maior que 0? Significa ser positivo. Me fala, o que precisa para um produto dar positivo? Todo mundo tem que ser positivo, os envolvidos? Não, Vini. O que precisa é eles terem o mesmo sinal. Então, pode ser mais com mais, ou pode ser menos com menos. Olha como que esse exercício era muito simples do que parecia. Você fala assim, Vini, pelo amor de Deus, e essas funções estão parecendo trigonométricas, você não vai colocar seno, cosseno aqui, pelo amor de Deus, não vou ficar. Não vou. Você só tem que me falar em que trecho do domínio a f e a g têm o mesmo sinal. Vamos, aqui a f é positiva e a g é positiva. Os dois gráficos são para cima do eixo. Então aqui as duas têm o mesmo sinal. As duas têm o mesmo sinal. As duas têm o mesmo sinal. Parou? Porque a partir daqui a g ficou negativa, mas a f continua positiva. Então, para esses caras do domínio, a f daria positiva e a g negativa. O produto só pode dar negativo. Vai ter sinais diferentes nessa multiplicação. Ah, para o 3, imagina. O f de 3 positivo, o g de 3 negativo, produto negativo. Ele quer saber onde o produto está positivo, pô. Então vamos lá. Nessa galera toda, um positivo, um negativo. Um positivo, um negativo. Passou, aqui no 4, a coisa muda. Porque a partir do 4, eu tenho tanto f quanto g negativos. Então, de novo, eu vou ter um produto positivo. Sei lá quanto que é o f de 5, mas eu sei que é negativo. O g de 5 também. Então, o produto vai dar positivo, porque é menos com menos mais. Então, todo esse cara aqui, ó, todos esses caras do domínio, tem tanto f quanto g negativos. Ó, parou? Parou. Porque daqui em diante, de novo, uma fica positiva e a outra negativa. Tudo bem? Então, são esses os caras que ele queria. Viu? É literalmente leitura de gráfico. Claro, tinha uma pequena interpretação aqui para ser feita da pergunta. Mas vai. Então, eu estou procurando os x entre 0 e 2, unido com o conjunto dos x entre 4 e 6. Entre 0 e 2, unido com os x entre 4 e 6. Tranquilo, gente? Dá um alô aí. Tá tudo bem? Tranquilo. Tranquilíssimo, Vinícius. Olha esse que legal. Enem ano passado. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção dos seus itens, em real, em função da quantidade de itens produzidos. Então, eu tenho aqui, ó, um gráfico da receita, né, em função da quantidade produzida, e o custo em função da quantidade produzida, né? Ele quer saber, a pergunta é, qual é o gráfico do lucro em função da quantidade produzida? Você não vai nem pensar em fazer conta, porque você não tem ideia de que função que dá esses gráficos aqui. Mas eu vou chamar a sua atenção para o seguinte, neste ponto aqui, está acontecendo o quê? Receita igual a custo. Se neste ponto receita igual a custo, qual é o lucro neste ponto? Nenhum. Receita é tudo aquilo que entra, tá? Custo é tudo aquilo que sai, lucro é o que sobra. Então, se está entrando o mesmo tanto que saindo, eu estou tendo 0 de lucro. Então, a função lucro é uma função que tem o 15 como raiz. No 15, o lucro dá 0. 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 No 15, o lucro tem que dar 0. Começa daí. Outra coisa que eu queria que você percebesse é que, para cada 15, antes das 15 unidades produzidas, o custo estava maior que a receita, velho. Se o custo, para qualquer ponto aqui, o custo está dando sempre maior que a receita. Ah, mas se for 6 itens, o custo está dando maior que a receita. Mas se for 12 itens, o custo está ficando maior que a receita. Para toda essa galera onde o custo dá maior que a receita, eu tenho prejuízo.
Eu tenho lucro negativo, prejuízo, custo maior que receita. Eu preciso que o gráfico fique para baixo, porque é um lucro negativo, um prejuízo. Só pode ser essa. Isso é um lucro positivo, nada feito. Isso é um lucro positivo, nada feito. Acabei. Olha que lindo. Tá? Agora, esse gráfico diz mais ainda. Esse gráfico diz muito mais. Ele também diz que, por exemplo, o custo ele vinha diminuindo até as 25 unidades. Até as 25 unidades, o custo só diminuiu. Ele é decrescente entre 15 e 25, o custo, verdade. Então, entre 15 e 25, o lucro só aumenta. Entre 15 e 25, o lucro só aumenta. Quando chega em 25 unidades, é o meu maior lucro possível. Por quê? Porque eu estou no menor custo possível. Repara que a receita está sendo muito pouca diferença, né? Então, eu esperava mesmo um ponto de máximo aqui no 25 unidades. Se tivesse dois gráficos, né, com um prejuizinho aqui, no começo, a gente ainda decidiria por esse ponto de máximo. Os gráficos das funções, gente, eles dizem muito mais do que a gente... Às vezes a gente olha para o gráfico, é crescente, tipo, acabou. Não, mano, o gráfico diz muito mais que isso. O gráfico diz muito, muito mais sobre isso. Eu quero fazer uma brincadeira com você aqui, ó. Imagina o seguinte, eu vou... Não ler esse texto ainda. Você vai fazer assim, ó. Tela branca. Imagina que eu faço assim, ó. Um plano de celular, ele cobra 200 fixo e depois mais 30 centavos por minuto. E o outro plano cobra 300 fixo, mais, então ele cobra um pouco mais fixo, né? E mais 20 centavos por minuto. Bom, esse plano, ele cobra um pouco mais, porque ele te dá um pouco mais de minutos de direito, né? Então, ele cobra, os primeiros 100 minutos estão inclusos. Aqui, só os primeiros 50 minutos estão inclusos, por exemplo. Né? Então, como seriam esses gráficos? Ó, o primeiro, ele vai começar no 200, porque ele vai cobrar fixo 200 pelos primeiros 50 minutos usados. Né? E a partir daí, ele vai começar a cobrar por minuto. Então, aí você tem uma reta crescente, né? 30 centavos por minuto. O outro, ele vai cobrar 300 por minuto, pelos primeiros minutos. Só que ele vai cobrar constante até 100 minutos. Né? Os primeiros 100 minutos ele não vai cobrar mais nada. E aí, a partir daqui, ele vai cobrar menos por minuto. Se nesse que eu já desenhei cobrava 30 centavos por minuto, nesse cobra menos. Então, eu tenho que ver uma reta que sobe mais devagar, que tem um pouco menos inclinação. Uma reta que sobe mais devagar, porque ela tem menos inclinação. Galera, a inclinação de uma reta denuncia a velocidade de crescimento de alguma coisa. Então, se eu estou, por exemplo, num movimento uniforme, já começou com física. Nossa, olha que torto que ficou esquisito esse. Se eu falo para você que o gráfico é esse, e o meu amigo está com um gráfico desse na corrida dele lá, esse cara tem uma velocidade maior, esse cara tem uma velocidade menor. Se dentro de um mesmo movimento eu começo assim e termino assim, neste trecho eu estava com uma velocidade menor. E a partir daqui eu estou com uma velocidade maior. E o mais legal é você perceber que isso poderia ser num gráfico curvo. Porque aí eu te dou, né, o S pelo T assim, ó. Uma curva. Não muda nada. Nesse instante, ó o gráfico apontando dessa angulação. Nesse instante, ó o gráfico apontando para cima com uma angulação muito maior. Essa angulação tem tudo a ver com a velocidade. Essa angulação tem tudo a ver com a velocidade. Se eu falar para você, por exemplo, que eu saí da minha casa hoje
E o meu S, ele descreveu essa função. Ó, eu saí devagarzinho. Ó, tava apontando bem pouquinho para. Depois eu acelerei meu carro pra caramba, eu tava muito rápido. Depois eu fui devagar de novo. Teve uma hora até que eu parei. Parei. Nesse instante minha velocidade era 0. Depois eu comecei a voltar. Esqueci a máscara. Ô, desgraça. Comecei a voltar, ó, né? Comecei a voltar. Acelerei na volta. Daí eu achei uma máscara no porta-luva. Parei de novo. E aí comecei a acelerar meu carro outra vez, ó. Ficando cada vez mais inclinado, isso cada vez mais rápido. Show, hein? Tudo isso tá no gráfico. Tudo isso tá no gráfico, tá bom? Olha que interessante esse exercício aqui, que se eu não me engano eu peguei da PUC. Um leitor enviou a uma revista a seguinte análise de um livro recém-lançado de 400 páginas. O livro é eletrizante, muito envolvente mesmo. A cada página terminada, mais rápido eu li a próxima. A cada página terminada, mais rápida eu li a próxima. Não conseguia parar. Então, dentre os gráficos apresentados abaixo, o único que poderia representar o número de páginas lidas pelo leitor N, em função do tempo T. Gente, nesse gráfico, ele ficou mudando a velocidade ou esse gráfico está crescendo sempre com a mesma velocidade? Sempre com a mesma inclinação, Vini. A velocidade não está mudando. Repare que os 5 gráficos são crescentes. Lógico, com o passar do tempo, o número de páginas só cresce. Não tem como ele desler uma página. Embora às vezes a gente quer desler umas coisas que a gente leu, né? Não tem como desler. Então o número de páginas lidas só aumenta. Só aumenta. Então todos os gráficos são crescentes. Lendo da esquerda para a direita, todo mundo é crescente. Eu tenho que subir minha cabeça enquanto eu leio o gráfico, certo? Só que esse A está subindo com velocidade constante. Eu queria tanto ouvir tua voz. Não vou ficar pedindo, que eu sei que você não vai abrir o microfone, mas ó, devagar, um pouquinho mais rápido, tá aumentando a velocidade, tá rápido pra caralho, nossa, muito rápido. Perceba como em cada instante de tempo, a hora que eu vou olhar pro gráfico, a velocidade, ele tá mais empinado. Essa é a certa. A cada página lida, eu lia mais rápido a próxima. Olha esse, é o contrário. Esse é o contrário do que pediram. Rápido. Começou lendo muito rápido. Um pouquinho menos rápido. Ai, que livro chato. Acaba louca. Tá vendo? Já tava quase lendo 0 páginas por dia no final. Percebe? Esse aqui assim, ó. Começou. Gostei do livro, hein? Ó, rápido, rápido. Ih, morreu o personagem que eu gostava. Tá vendo? Começa a ler devagar. Tá bom? E esse aqui? Rápido. Desacelerou, desacelerou. Devagar, devagar. Tá quase andando de lado, hein? Tá quase que não lendo nada por dia. Voltou a acelerar. Tá crescendo cada vez mais rápido. Gostou do livro de novo, o final foi bom. Certo, gente? Para eu fechar, eu vou mostrar aqui uma aplicação disso, que seria nesses exercícios de recipiente. Eu acho eles tão bacanas, né? O Enem foi colocar um esse ano, esse é o da FAMERC, de uns 2, 3 anos atrás. Ele fala assim, ó, um copo inicialmente vazio foi enchido com água. O Murilo tá aí, enchido, é isso mesmo, professor? Você conta pra gente. Com água por meio de uma torneira com vazão constante. O gráfico mostra a altura da água no copo em função do tempo durante seu enchimento até a boca. A altura da água pelo tempo que a torneira ficou ligada. Só que essa torneira tem vazão constante. Se é uma torneira que tem vazão constante, o que eu esperava? Uma reta. Uma reta. Só que é o seguinte, gente boa. Para este gráfico ser uma reta, o recipiente tem que fazer a parte dele. Ele precisa também deixar com que uma vazão constante faça com que o nível suba de maneira constante. O problema é que se esse copo tiver diferentes espessuras, eu não sei se você vê minha imagem aí, eu estou fazendo aqui que não tonto, e nem sei se eu estou sendo filmado. Se o copo tiver espessuras diferentes, por mais que o que está entrando esteja entrando com vazão constante, imagina um copo que no começo é fininho, bem fininho, tipo esse copo aqui do item C, né? No começo, cara, você enche, entra com uma velocidade constante. Cara, esse nível sobe muito rápido no começo, porque ele é fininho, né? Só que conforme ele vai enchendo lá em cima aquele largão, ele começa a subir devagar.
né? Ele começa a subir devagar. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte, embora a vazão seja constante, né? O gráfico não ficou uma reta. Por quê? Por culpa do recipiente. A pergunta é, qual o formato desse recipiente? Então, vamos pensar? No começo, embora a vazão seja constante, eu estou com um gráfico crescente, óbvio, né, gente? A torneira está aberta, cara. O nível de água tem que subir o tempo todo. Ele não pode parar de subir. Esse gráfico não pode ficar decrescente em momento nenhum. O que ele pode é mudar a velocidade com que ele sobe. Então, ele está subindo no começo, devagar ou rápido? Devagar. Ó, tá aumentando. A inclinação desse gráfico está aumentando. Nossa, tá subindo muito rápido. Só que, de repente, parece que perdeu a força e começou a subir devagar de novo. E terminou subindo devagarzinho. Então, ele começou subindo devagar. Ele passou a subir rápido. E aí ele continuou no final devagar. Quem que faz isso nesses copos aqui? Devagar no começo, rápido no meio, devagar no fim. Olha, para subir devagar no começo, tem que ser largo. Para ficar rápido no meio, tem que ser fino. E para terminar devagar no final, tem que ser largo outra vez. Qual desses recipientes faz isso? Começa largo, fica fino e volta a ficar largo. Da letra B. Só pode ser ele. Vamos só para zoar? Gastar mais 2 minutinhos aqui e fazer esses gráficos que estão faltando? Né? Então, inclusive, eu já fiz um bônus aqui. Bônus. Que seria esse recipiente, tem esse gráfico. Legal, uma linha reta. Mas como seria o recipiente do item A? O gráfico do recipiente A? Ele começa rápido, fica muito devagar lá no meio e volta a ficar rápido, né? Então, ele começa rápido, fica devagar e volta a ficar rápido, tá? É tipo o oposto do nosso original, né? Certo? É o oposto do que esse fazia. E o item C? Qual seria o gráfico desse recipiente? Opa, tô desenhando um recipiente, não precisava, né, Vini? Ó, só eu regaço, deixa aí. Gráfico. Cara, no começo ele é muito, muito, muito devagar. Tipo, muito mais devagar que isso, né? E ele fica muito, muito, muito rápido, sabe? Ele é muito bruto. Ele tá muito rápido e de repente ele fica muito devagar. Ele é muito rápido no começo e ele fica muito devagar, num período muito curto de tempo. Tá? Por exemplo, o D, ele tem um comportamento meio parecido. Ele começa rápido e termina devagar. Só que, veja, ele começa rápido, gente, mas não tão rápido, né? E ele termina devagar, mas também não tão devagar, percebe? Então, ele tem um comportamento parecido, mas ele é menos agressivo. Ele é menos excêntrico. A palavra é essa, excentricidade. Beleza? E para fechar, o item E. Então, eu tenho no começo aqui um cone, que é um comportamento parecido com o do C. Só que a hora que ele chega aqui, daqui em diante, ele faz igual ao bônus. É um gráfico em linha reta. Beleza, galera? Estou extremamente satisfeito. Vou torcer. Esse é o do Enem desse ano, ó, se você quiser fazer. Mesmo probleminha, igualzinho, já tá bom, né? Já fizemos bastante. Vou torcer para cair bastante gráfico lá para vocês interpretarem legal, para vocês aplicarem o que vocês viram aqui e desossar na prova, tá bom? Vai lá e arrebenta por mim. Uma boa noite, boa aula. Uma ótima aula. Valeu, boa noite. Vini. Obrigado, gente. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês aí? Tranquilos? Certo, Marcos, é isso. Show de E aí, bola? Marcos? Boa noite, E aí, Marcos. Tudo belezinha? certinho. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Quero bater um papo com vocês aí em 2 assuntos extremamente importantes, que é a parte de termoquímica, tá? Cálculo de ΔH, por entalpia de formação, energia de ligação, lei de Hess, e também falar um pouquinho aí de pilhas com vocês, tá? Só colocar para compartilhar aqui. A gente já conversa e eu acabei mandando para vocês também aí
no chat esse material em PDF, tá bom? Se você quiser baixar aí depois também para dar mais uma estudadinha. Vamos lá, ó. Primeiro, para a gente iniciar a nossa revisão, vamos relembrar um pouquinho aí da parte, primeiro, de termoquímica, tá? Cálculo de ΔH é fundamental, tá? Você saber como é que a gente calcula essa variação de entalpia, tá? Nós temos 3 métodos para calcular o ΔH, e é legal a gente saber os 3, tá? Pode aparecer um dos 3 aí para vocês. Primeiro método, entalpia ou calor de formação. Segundo método, por energia de ligação. E terceiro método, por lei de Hess, tá? Então, ou a gente trabalha por calor de formação, ou energia de ligação, ou por lei de Hess. Primeiro, como que eu vou trabalhar com ΔH pelo método das entalpias de formação? Primeiro, para trabalhar com ΔH pelo método das entalpias de formação, nós vamos trabalhar de que maneira? Fazendo a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. É a somatória dos ΔH de formação dos produtos menos a somatória do ΔH de formação dos reagentes. Resumindo, é H dos produtos menos H dos reagentes. Ah, Marcos, mas peraí, mas como é que eu vou saber que eu vou trabalhar com esse método? É fácil, vou te mostrar, vou fazer um exemplo de cada. O cara vem aqui e fala assim, ó, calcule o ΔH dessa reação de combustão do etanol. Primeira coisa que você vai fazer é uma combustão completa. Muitas vezes você vai ter que montar a equação. 1 mol de combustível, sempre que você for para queimar, você vai queimar 1 mol, já manda o número 1 aqui, tá bom? Em termoquímica, não deixa para depois fazer o balanceamento. Ah, vou balancear, aí aqui eu posso colocar um 2, 3. Não, se o cara pediu para você calcular o ΔH da reação de combustão completa, você vai colocar 1 mol, porque o ΔH de combustão é para queimar 1 mol de combustível. Então, coloca o número 1 aqui. Para queimar, você vai reagir com quem? Com oxigênio, produzindo CO2 e água. Beleza, Marcos? Aí você vai fazer o balanceamento, né? Primeiro diferente de H e O, H por penúltimo e O por último. Beleza, fiz o balanceamento. Ele quer o ΔH dessa reação. Marcos, tem 3 maneiras de eu trabalhar com ΔH. Eu vou trabalhar com energia de ligação, ΔH de formação, lei de Hess. Como é que eu vou fazer? Procura o enunciado, o dado. Olha o dado dele. Ele te deu uma tabelinha com a entalpia de formação. Opa, já tem que acender uma lâmpada aí na tua cabeça. O cara te deu entalpia de formação. Lembra que o ΔH por entalpia de formação, eu trabalho H dos produtos menos H dos reagentes. Vamos lá. O que eu vou fazer então? Matemática agora, hein? 1 mol. Quanto que é a entalpia de formação do etanol? Não é menos 65 quilocalorias por mol? É 1 mol que eu tenho aqui, então eu vou fazer 1 vezes menos 65. Aqui, 3 vezes O2. Marcos, não tem O2, lembra lá. Substância simples. O2 aqui é uma substância simples. No estado padrão, ou seja, na sua forma comum, alotrópica e mais estável, né? Oxigênio. Qual é a forma mais comum de se encontrar oxigênio? Na forma de O2 gasoso. Se for uma substância simples no estado padrão, foi convencionado que vale 0. Então, 3 vezes 0, 0. Vou somar os dois, menos 65 mais 0, vou achar a entalpia dos reagentes. Vem para cá agora. 2 vezes a do CO2. CO2 é menos 94. 1 mol é menos 94. Quantos mols eu tenho? 2. Então, 2 vezes menos 94 vai me dar menos 188. Beleza, Marcos? 3 vezes a da água. A da água é menos 68. Então, vai ser 3 vezes menos 68. Vai me dar menos 204. Somando aqui, vai me dar a entalpia dos produtos, que é o quê? Menos 188 menos 204, dá menos 392. Opa, é ΔH por entalpia de formação, então é só fazer produto menos reagente. Menos 392 menos 65, dá menos 327 quilocalorias. Pode aparecer lá, esse processo absorve e libera calor. Lembrando que se o ΔH é menor que 0, lembra que ele libera calor. Beleza, Marcos? Tá. O que mais, Marcos, que pode aparecer? O cara pode simplesmente falar agora assim para você. Qual é a quantidade de energia liberada por mol de CO2 produzido? Lembra que esse menos 327 que a gente achou para essa reação inteira. Esse menos 327 quilocalorias, que estaria aqui, ó, seria menos 327 quilocalorias por mol
por mol de etanol. O que mais? Esse menos 327 estaria para 3 mols de oxigênio. Esse menos 327 estaria para 2 mols de CO2. Se o cara pedir para você expressar por mol de CO2, você teria que fazer uma regra de 3. Menos 327 é para produzir 2 mols de CO2, para produzir 1x, acabou. Então, esse número que você acha aqui da reação, ele está relacionado com todo mundo daqui. Tudo bem? Beleza. Aqui é o ΔH por entalpia de formação. Tá, Marcos, se o seu exercício me pedir agora o seguinte, calcule o ΔH dessa reação e o cara me fornecer a energia das ligações. Olha o que ele está fornecendo, energia das ligações. Ele está te dando a energia de cada ligação em quilocalorias por mol. HCl é 103 quilocalorias por mol. HI, a ligação H-I é 71 quilocalorias por mol. ClCl é 58 quilocalorias por mol. E I, 36 quilocalorias por mol. Espera um pouquinho. Marcos, ele está me dando agora uma tabela diferente. Isso mesmo. Na tabela anterior era a entalpia de formação. Então a gente fazia produto menos reagente. Essa daqui agora é o que, Marcos? É a energia da ligação. Aí é outra coisa, é outra maneira de calcular. Como nós vamos trabalhar? Primeiro passo, quando o cara te der a energia da ligação, eu não quero que você trabalhe mais com a equação na fórmula molecular. Eu quero que você passe para a fórmula estrutural. Então, essa reação, 2HI mais Cl2, dando 2HCl mais I2, eu quero que você passe para quê, Marcos? Para fórmula estrutural. Aí, lógico, você tem que conhecer um pouquinho de ligação, né? 2HI é 2H-I, é um traço, dois traços, três traços, é uma dupla, é uma simples, é uma tripla, o que que é? Aí você vai lembrar. 2HI é 2H-I. Ah, quando é energia de ligação, se você tem dúvida aqui, dá para você olhar nas ligações, muitas vezes te ajuda, ó, HI. Ah, é H-I, não é um traço, não são dois traços, não são três traços, é um traço só. Beleza. Mais Cl2 dá Cl-Cl, dando 2H-Cl mais I-I. Beleza. Ele quer o ΔH disso. Agora, como é que você vai trabalhar? Presta atenção agora, hein? Quando o cara fornecer energia de ligação, não tem nada a ver com o anterior, que é produto menos reagente. O que nós vamos ver? Nós vamos analisar as ligações que existem antes da seta e as ligações que existem depois da seta. Se eu fosse encarar, né, não vai ser o caso, mas se eu fosse encarar uma prova aberta, então eu gostaria até que você colocasse aqui, fica bonitinho, tá organizado, ó. Primeiro, aqui, Marcos, ó, antes da seta vai acontecer sempre o processo de ruptura de ligação, o processo endotérmico. Então, esses valores que estão aqui, quando você for trabalhar com energia de ligação, eles podem aparecer todos positivos ou todos negativos. Quem vai colocar o sinal vai ser você, tudo bem? Então, você só vai pegar o valor, não interessa que eles estão todos negativos ou todos positivos, porque às vezes o cara te dá a energia absorvida, vai te dar tudo positivo, a energia liberada te dá tudo negativo. Eu não quero que você pegue o sinal, diferente do outro. O outro que estava lá de sinal e número, você vai jogar, beleza. Como é que você vai analisar? Você vai analisar assim, ó. 2HI, H-I existe antes da seta, existe depois? Não, então quer dizer que foi quebrado. Quantos mols foram quebrados, Marco? 2, então vamos lá. 2 vezes HI. Quanto vale o HI? 71. É mais ou menos. Mais, porque é antes da seta, então 2 vezes mais 71, 142. ClCl existe antes da seta. Existe ClCl depois da seta? Não, não existe. E se existe isso? Se existir, você não vai quebrar. Você só vai quebrar aquelas ligações que estão aqui e não estão lá. Beleza, Marcos. ClCl, quantos mols? 1. Uma vez ClCl, quanto ela vale? 58. Então, uma vez mais 58, mais 58. Soma agora. Soma aqui. Somando esses resultados, eu vou achar um ΔH1, que vai dar sempre positivo. Sempre que você for trabalhar com energia de ligação, o ΔH1 sempre será positivo. Tudo bem? Sempre será positivo. Beleza, Marcos. E agora, para cá? Como é que eu vou trabalhar? Ah, Marquinhos, agora eu não sei o que eu faço. Sabe assim, ó, antes da seta é ruptura de ligação, processo endo. Agora é formação, processo exo. 2HCl eu tenho depois da seta, eu não tenho antes. Então, quer dizer que foram formados? Sim. Quantos mols? 2. Quanto vale o HCl? Ah, é 103. Eu vou usar positivo ou negativo?
Esquece o número que está aqui. Aqui é positivo, não esquece. É onde ele vai. Você não vai usar ele do lado dos produtos, então você vai usar menos 103. Vai dar 2 vezes HCl, 2 vezes menos 103, dá menos 206. Beleza, Marcos? II é 36, mais ou menos. Menos, então vai ser 1 vezes menos 36. Soma esses resultados, você vai achar o quê? Menos 242, o ΔH2. Presta atenção agora. A única situação que eu faço produto menos reagente é quando o cara me fornece entalpia de formação. Quando o cara me fornecer energia de ligação ou lei de Hess, que eu vou te explicar na sequência, é soma-soma. Gravem isso, é soma-soma. Você vai somar ΔH1 mais ΔH2. Não vai me fazer produto menos reagente. Para achar o ΔH dessa reação, é só fazer ΔH1 mais ΔH2. Ou seja, o ΔH1 vai ser sempre um valor positivo, o ΔH2 sempre um valor negativo. ΔH1 mais ΔH2, somei, vai me dar quanto aí? Menos 42 quilocalorias. Tá aí, ó, menos 42 quilocalorias. Marcos, esse menos 42 quilocalorias, ele é o da reação? É. Eu posso trabalhar ele com relação a quem? A todo mundo. Você concorda que esse menos 42, ele está para 2 mol de HI, para 1 mol de Cl2, para 2 mol de HCl, para 1 de I2. Cuidado, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você faz o exercício bonitinho e aí na sua questão teste lá está escrito assim, ó, qual é o valor do ΔH dessa reação por mol de HI? Opa, esse menos 42 que eu achei aqui está para 2 mol de HI. Como ele pediu para 1, então vai ser 2 mols menos 42. 1 mol X vai dar menos 21. Eu escrevi aqui para vocês aí, isso daqui, ó. Esse 2HI mais Cl2, dando 2HCl mais I2, ΔH menos 42 quilocalorias, esse resultado ele pode ser exposto da seguinte maneira. Se fosse para Cl2 e para I2, como aqui é 1 mol quer dizer que o menos 42 quilocalorias por mol de Cl2, está aqui. Ou de I2, por mol de I2. Mas se for de HI ou de HCl, aí já não. Menos 42 é para 2 mols, para 1 mol, X. Então, 1 mol vai dar a metade, ó, menos 21 quilocalorias por mol de HI, e aqui menos 21 quilocalorias por mol de HCl. Beleza, Marcos? E o terceiro e último exercício de ΔH, cálculo de ΔH agora por lei de Hess. Vamos fazer aí uma da Unesp. O cara vem e fala assim, ó, se grafite e hidrogênio forem introduzidos em um frasco para reagir, pode ocorrer a reação A, mas o processo não se completa. E, portanto, a variação de entalpia, o ΔH, não pode ser determinado diretamente. O ΔH pode ser determinado indiretamente aplicando a lei de Hess às equações B, C e D. Calcule o ΔH da reação A. Me ajuda. Quando o cara fornecer várias equações para você, fique esperto. Na maioria das vezes, nós trabalharemos com lei de Hess. Como eu trabalho com a lei de Hess, Marco? Você vai fazer o seguinte, você vai isolar a equação que você quer. Tá aí, ó, chama atenção na equação que você quer. Beleza. A partir dela, você vai provocar alterações, se necessárias, nas equações fornecidas, para que num processo de somatória, num procedimento de somatória, você consiga chegar no que, Marcos? Na equação que eu quero. Como assim, Marcos? Sugestão. Sempre pega a primeira substância da equação que você quer. Marcos, sempre ela vai ser uma boa substância para eu começar a minha análise? Resposta minha, não sei. Mas como você não sabe, Marcos? Primeiro, eu só vou trabalhar ela como uma boa substância para começar a minha análise se ela estiver aparecendo em uma única equação fornecida. Por exemplo, carbono grafite, só está aparecendo na C. Opa, então ela é show de bola para eu começar. Vamos imaginar que carbono grafite eu tivesse na C e na D. Pula ela, sai fora. Vai atrás de outra substância, tá bom? Para você começar. Mas se a primeira substância já é legal porque você só está vendo ela em uma única equação, ela já é um parâmetro legal para você analisar. Vamos lá. Nós queremos carbono grafite antes da seta, na reação que eu circulei em vermelho, porque é que eu quero. Beleza, carbono grafite está antes da seta? Está. Marcos, se ele estivesse depois da seta, você ia inverter a reação. Você escrevia aqui que ia inverter essa reação. Tudo bem? Como aqui é carbono grafite
está antes da seta, eu não vou ter que inverter. Só que eu quero 3 mols. E quantos mols eu tenho aqui? 1. Eu tenho que fazer aparecer um número 3 aqui. Para eu fazer aparecer um número 3 aqui, o que eu tenho que fazer? Multiplicar essa equação inteira por 3. Lembrando que quando eu multiplico a equação inteira por 3, eu multiplico o ΔH, tá bom? Beleza. H2 é uma boa substância para eu dar sequência na minha análise? É uma boa substância para eu dar sequência na minha análise, Marcos. Por quê? H2 está aparecendo uma vez só. Está antes da seta? Está antes da seta. Quantos mols eu tenho? 4. E aqui eu só tenho 1, então vou ter que multiplicar por 4. E agora, C3H8 é uma outra substância importante para eu dar sequência? É porque ela está aparecendo uma vez só. Está aqui, ó. C3H8. É um mol o que eu quero e é um mol que eu tenho. Então, não vou ter que multiplicar, não vou ter que dividir. Lembrando que, por lei de Hess, o que você tiver que fazer na equação, você vai fazer no ΔH. Se tiver que inverter a equação, você vai inverter o sinal do ΔH. Se tiver que multiplicar por 2, multiplica todo mundo, inclusive o ΔH. Marcos, aqui é um mol, aqui é um mol. Então, eu não vou precisar multiplicar nada. Só que eu quero C3H8 do lado dos produtos. E ele está me dando do lado dos reagentes. Tudo bem? Beleza, Marcos. E aí? O que eu vou ter que fazer nessa equação? Inverter. Anota. O que a gente anotou, por exemplo, vocês estão numa prova teste, né? Agora, Marcos, o que eu ia fazer numa prova teste? Ele não quer o ΔH dessa reação? Eu ia multiplicar esse valor por 4, esse por 3, inverter o sinal desse e somar tudo. Mas, se você tiver um tempinho lá, eu gostaria que você fizesse isso como uma prova aberta. Por quê, Marcos? Porque isso ajuda a ver se você errou essa análise. Tudo que nós escrevemos aqui, inverter, nós vamos copiar essas equações com as alterações. Inverter, quem é reagente virou, quem é produto virou reagente, quem é reagente virou produto. C menos aqui ficou mais, inverte o sinal. Essa eu multipliquei por 3, então vai ficar 3 carbono grafite, 3O2, 3CO2. Pego esse valor, multipliquei por 3, está aqui. E agora, Marcos, essa eu multipliquei por 4, 4H2 mais 4 vezes meio dá 2O2, 4 água, tá aí. E agora aqui, ΔH3, ΔH3. Beleza, agora eu vou somar, O que, Marcos? Eu vou somar essas 3 equações para ver se eu consigo chegar nessa em vermelha. Lembrando em consideração que, por favor, anotem todos os estados físicos, para você não acabar fazendo cortes errados. Ah, eu tenho água líquida, água a vapor, não posso cortar. Então, o que eu tiver em comum de lados opostos, eu cancelo. Vou fazer uma somatória dessas equações. 3CO2 de um lado, 3CO2 do outro. O que mais, Marcos? 4H2O de um lado, 4H2O do outro. O que mais? 3O2 mais 2O2 dá 5O2. Ué, 5O2, eu tenho 5O2 aqui, só eu cortar tudo. 5O2 com 5O2. Soma, vê o que sobrou. 3 carbono grafite, 4H2, C3H8. Confere. Vê se isso que sobrou pela somatória é o que eu tinha na equação. Ué, então, peraí, Marcos. Como é que você chegou na equação? Não foi fazendo uma somatória das equações? Então, para chegar no ΔH dessa reação, é só fazer uma somatória dos ΔH. ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Vai me dar aí menos 104 kJ. Beleza? Tá aí as 3 maneiras de calcular ΔH. Agora vamos lá, vamos dar um tapa em pilhas aí, tá? Nós vamos fazer o que eu estou fazendo aí com vocês, nós estamos revisando aí umas 18 aulas aí, né? Em 40 minutos. Então vamos lá, pilhas, me ajuda agora aí. Eletroquímica, e depois a Rose vem e vai arrematar com mais um monte de assunto com vocês. Eletroquímica é a parte da química que estuda a relação entre energia química e energia elétrica. Me ajuda aí, ó. Pilha e eletrólise. Isso daqui é legal, essa tabelinha, tá? Essa comparação. Lembra que a pilha é um processo espontâneo. Acontece uma reação natural, uma reação química natural, e isso vai gerar uma corrente elétrica. Então, pilha é o quê? É uma transformação de energia química em energia elétrica. Já a eletrólise é um processo não espontâneo. Nós vamos fornecer uma corrente elétrica para fazer acontecer uma reação química que naturalmente, espontaneamente, ela não ocorreria. Então, a eletrólise transforma energia elétrica em energia química. O que vai mudar, gente, é a polaridade só. O ânodo na pilha é negativo, o cátodo é positivo.
E na eletrólise o ânodo é positivo e o cátodo é negativo. Mas o que era ânodo, o que era cátodo? Vamos lembrar com vocês tudo isso. Para a gente trabalhar legal a parte de pilha, vamos lembrar de um macetezinho. Oxidação é perda ou ganho de elétron? Só lembrar no porre, quem tem dúvida. Quem perde elétron, oxida. Quem recebe elétron, reduz. Quem perde elétron, oxida. Quem recebe, reduz. Beleza, Marcos? Então, se aumentou o NOx, oxidou. Se diminuiu, reduziu. Resumir, então, oxidação, lembra do porre. Perdeu, oxidou. Recebeu, reduziu. Então, peraí, a oxidação é a perda de elétron, que é verificado pelo aumento do NOx. Redução é o ganho de elétron, que é verificado pela diminuição do NOx. Grau. No cátodo, acontece a redução. No ânodo, acontece a oxidação. Então, no cátodo, redução. No ânodo, oxidação. Lembra do CRAU? Cátodo é o eletrodo onde ocorre a redução. Ânodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação. CRAU, no cátodo acontece redução, no ânodo, oxidação. Marcos, tanto para pilha quanto para eletrólise? Sim, os dois. Mesma coisa. O que vai mudar é só o sinal, gente. Só o sinal. Beleza, Marcos? Para a gente trabalhar a pilha, quero explorar aí com vocês todos os tipos de perguntas de pilhas que podem aparecer, tá? Então, imagina uma pilha de Daniel, onde eu peguei 2 recipientes de vidro aí, poderiam ser 2 becks de vidro, num coloquei uma plaquinha de zinco, no outro uma plaquinha de cobre. Tá aqui, ó, uma plaquinha de zinco e uma plaquinha de cobre. Beleza, Marcos, o que mais? Entre um recipiente e outro, eu coloquei esse tubo em U, que a gente chama de ponte salina. Esse tubo aqui é ponte salina. Se alguém perguntar qual é a função da ponte salina, Marcos, e aí para você procurar uma questão teste, aonde está a função correta? Está aqui, ó, coloquei aqui em cima para vocês. A função da ponte salina é permitir a passagem parcial de excessos de íons para manter a neutralidade elétrica das soluções. Beleza. Você vai me explicar? Vou te explicar, só estou lendo por enquanto. Marcos, aqui o cara está me dando algumas reações. É reação do que ele está me dando? Oxidação ou redução? Só você ver, ó. De 2 para 0. De 2 para 0, aumentou ou diminuiu o NOx? Diminuiu, se diminuiu, reduziu. Se a reação é de redução, quer dizer que o E é de redução. Então, além de falar da pilha, eu vou falar já de cara que tem tendência a oxidar, tendência a reduzir. Quem é aquele cara que é o melhor oxidante, melhor redutor? Vou explorar um monte de coisa aqui, tá? Por isso que eu falei que vai ter um monte de aula que a gente está fazendo aqui em 40 minutos aí com vocês. Vamos lá. O cobre de 2 foi para 0, diminuiu, reduziu. Tá aí, ó, Marcos. Diminuiu, reduziu. Então, esses potenciais que ele me deu são potenciais de redução. Tá. O que eu preciso? Qual é o segredo da pilha para responder uma questão de pilha? Saber quem é ânodo e quem é cátodo. Que maneira, Marcos, eu posso descobrir isso? Vamos lá. O cara pode simplesmente chegar aqui e fazer isso para vocês, ó. Pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Colocar essa setinha de elétron. Se ele colocou o elétron para lá, gente, ó, aqui é zinco, aqui é cobre. Tá, Marcos? O zinco eu mergulhei numa solução de sulfato de zinco e o cobre eu mergulhei numa solução de sulfato de cobre. Beleza, Marcos? Me ajuda aí. Ele só fez isso, Marcos. Só o fato dele falar isso, eu já consigo falar quem é ânodo, quem é cátodo, polo positivo, negativo, quem sofre oxidação, redução. Já. Por quê? Ele está dizendo que o zinco está perdendo elétron para o cobre. Então, vamos lá, me ajuda aí. Se o zinco está perdendo elétron, me ajuda. Lembra do CRAU. Marcos, o zinco, ele está perdendo, lembra do porre. Quem perde, oxida. Então, o zinco está oxidando. Opa, lembra do CRAU. Quem oxida é o ânodo. Já sei que o zinco é o ânodo dessa pilha. O ânodo acontece a oxidação, é o polo negativo. Beleza, Marcos? O que acontece? Entre as duas plaquinhas tem um fio condutor, tá? Tá bom. Ah, Marcos, então eu já sei que o zinco é ânodo, o cobre é cátodo. Beleza. Mas que outra maneira ele poderia falar para mim, ao invés de dar a setinha de elétron, para saber quem é ânodo e quem é cátodo? Ele poderia dar isso aqui, ó, notação oficial da pilha. Zn0 mais N mais 2, dando Cu mais 2 mais Cu0. É só você olhar. De Zn0 para Zn mais 2, aumentou, oxidou, o zinco está oxidando. Opa, se está oxidando, ele é ânodo. Acabou. Marcos, tem mais jeito do cara fornecer enunciados para eu saber quem é o ânodo e quem é o cátodo? Sim, ele poderia dar essas semi-reações aqui, ó, dá uma olhada. Aí você vai olhar nos potenciais. O que significa ERED, potencial de redução? O zinco tem um ERED de menos 0,76 e o cobre tem um ERED de mais 0,34. Quem é que tem o maior ERED
Menos 0,76 ou mais 0,34? É, mais 0,34. Então, quer dizer que o cobre tem maior ERED. O que é ERED? Tendência em reduzir. Você está dizendo para mim que o cobre tem maior ERED, então ele tem maior tendência em reduzir? Ué, lógico, se ele tem maior tendência em reduzir, ele vai reduzir. Se ele vai reduzir, ele vai ser o quê, gente? O cátodo. Ah, então eu já sei que o cobre ele é o cátodo. Se ele é o cátodo, esse zinco é o ânodo. Aí, lógico, gente, sempre o ânodo da pilha é o eletrodo onde acontece a oxidação, é o polo negativo. Sempre o cátodo é onde acontece a redução, é o polo positivo. Tá bom. Funcionando essa pilha. Marcos, se aqui vai oxidar, o NOx tem que aumentar. Se o NOx tem que aumentar, me ajuda, ele vai de 0 para mais 2 ou mais 2 para 0? Ué, se o NOx tem que aumentar, só pode ir de 0 para mais 2. Ah, então você está dizendo que durante o funcionamento dessa pilha, a placa de zinco se transforma em zinco mais 2? É isso que eu estou dizendo. A placa vira íon, placa vira íon, placa vira íon, placa vira íon. Então essa placa aqui, ela sofre desgaste, corrosão, diminuição de massa. Beleza, Marcos. O que acontece? Esse zinco perde 2 elétrons e se transforma em zinco mais 2. Se a placa está virando íon, placa está virando íon, placa está virando íon, aqui é uma solução, onde eu estou aumentando o soluto. Eu vou dizer que essa solução, ela se concentra, tá? A solução de zinco mais 2, ela se concentra. Beleza. Esse zinco perde 2 elétrons, vem aqui, passa pelo fio condutor, chega aqui. O que o cobre faz? Esse cobre mais 2, ele puxa esses 2 elétrons que está chegando aqui na placa de cobre e se transforma na placa de cobre. Como assim, Marco? Só lembrar, cátodo, redução, para reduzir tem que diminuir o NOx. Se tem que diminuir, vai de 0 para mais 2 ou vai de mais 2 para 0? Ah, Marcos, vai de mais 2 para 0. Então, o cobre mais 2 vai se transformar na placa. O íon que estava presente na solução vai virar placa? É, íon vira placa, íon vira placa, íon vira placa, íon vira placa. Essa placa aumenta, sofre aumento de massa, sofre deposição. Beleza. E o íon está indo embora? Está diminuindo a concentração dele. Eu digo que a solução se dilui. Marcos, quais são as perguntas que podem aparecer de pilha? Já vou te mostrar. Só que antes, sabe o que eu poderia fazer? Também para dizer quem é ânodo, quem é cátodo, te dou um desenho assim, ó, assim. Aí eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Eu venho aqui e te dou essa placa faltando pedaço. Ué, se ela está faltando pedaço, ela sofreu corrosão. Se ela sofreu corrosão, ela só pode ser ânodo. Ou eu venho aqui e te dou essa placa gordinha aqui, ó, mais cheinha. Opa, se ela sofreu deposição, ela só pode ser quem? O cátodo. Pronto, te falei de todos os enunciados que podem aparecer para vocês de pilha. Agora, e as perguntas, Marcos, que podem aparecer de pilhas aí para eu finalizar? Estão todas aqui, gente. Eu já até gabaritei, mas vamos fazer comigo para a gente encerrar. Em qual eletrodo ocorre oxidação? Volta lá. Ah, oxidação é no Zn. Posso responder Zn, posso responder Zn0, posso responder Zn sólido. Em qual eletrodo ocorre a redução? Vem cá. Redução. A redução acontece aonde, Marcos? No cátodo. Tá aí, ó. Cu, posso responder Cu, Cu0 ou Cu sólido. Qual eletrodo sofre desgaste, corrosão, diminuição de massa? Ué, corrosão, desgaste, diminuição de massa? Zn. Qual eletrodo sofre deposição ou aumento de massa? Cu. Vamos lá. Deposição ou aumento de massa? Tá aqui, ó. Cu. Qual é o ânodo? Volta lá. O ânodo é o Zn. Qual é o cátodo? Volta aí. O cátodo é o Cu. Qual é o polo negativo? Na pilha é sempre o ânodo. O que vai mudar lá na eletrólise é só o positivo. O ânodo lá é positivo. Tá aqui, ó. O ânodo negativo. Qual é o eletrodo positivo? Cobre. Perceba que, olha aqui, ó. Todas essas perguntas eu só coloquei os caras sem carga, hein? Só placa. Cuidado com essas que eu pintei aqui com marca-texto. Qual solução se concentra? Qual solução se dilui? E aqui essa de baixo. Qual a espécie química que se reduz? Gente, quando aparecer esses caras aqui, vai ter placa. Se aparecer isso, vai ter que ter carga. Vamos lá. Qual solução se concentra? Não foi a solução de Zn mais 2 que se concentrou? Por quê? O zinco, ele saiu de 0 e virou Zn mais 2. De 0 para mais 2, a solução que se concentrou é a solução de Zn mais 2. Em vestibular, na maioria das vezes, não vai ter esse cara aqui, ó. Vai estar só assim, ó, Zn mais 2. Então, qual a solução que se concentra? Você vai falar Zn mais 2. Qual solução que se dilui?
Você vai falar para mim assim, ó, ACU mais 2. Beleza, Marcos, mas e se tiver esse ano? Ué, se tiver, você tem duas respostas. Você poderia responder qual solução se concentra, a de Zn mais 2 ou a de ZnSO4. Qual solução se dilui, a de Cu mais 2 ou a de CuSO4? Coloquei aqui para vocês, ó. Solução que se concentra, Zn ou Zn mais 2. Tá aqui, ó. Solução que se dilui, Cu mais 2 ou CuSO4. Qual o sentido do fluxo de elétrons, gente? É de placa para placa, é sempre do ânodo para o cátodo. Sentido do fluxo de elétrons é sempre do ânodo para o cátodo. Então, vai ser de quem? De Zn para Cu. Cuidado, se o exercício te pedir sentido da corrente. Lembrar que é o sentido oposto ao fluxo, tá bom? Se o sentido do fluxo é sempre do ânodo para o cátodo, o sentido da corrente é o contrário, é do cátodo para o ânodo. Então, você vai inverter aqui, ó. Vai ser de Cu para Zn. Qual é a espécie química que se reduz, que sofre redução? Volta lá. Ah, Marcos, quem sofreu redução? É o Cu0? Não. Aqui é o eletrodo onde aconteceu a redução, mas foi o Cu0 que virou menos alguma coisa? Não, não foi o mais 2 que reduziu a Cu0, mais 2 que se reduziu a Cu0. Pô, então se mais 2 se reduziu a Cu0, quem sofreu redução foi o Cu mais 2. Então toma cuidado com essas três que eu coloquei em marca-texto, já enviei para vocês no chat esse material em PDF, tá tudo bonitinho aí para você dar mais uma olhada, caso você queira dar uma reforçada lá em pilhas e termoquímica. E aqui, Marco, qual a notação oficial da pilha? A notação oficial você sempre representa o que aconteceu no ânodo e o que aconteceu no cátodo. No ânodo, foi o Zn0 que virou Zn mais 2. E aqui, Marcos, no cátodo, Cu mais 2 que virou Cu0. Pronto, você representa Zn0 em Zn mais 2. Duas barras, Cu mais 2 barra Cu0. Marcos, esse tal da ponte salina, você falou aqui para mim, só leu, mas não entendi direito. O Zn0 vai se transformar em Zn mais 2. Então, você concorda que durante o funcionamento dessa pilha vai aumentar muito a concentração de Zn mais 2 aqui. Aqui, o Cu mais 2 está indo embora. Está indo embora porque ele está virando placa. Então, entre o Cu mais 2 e o SO4 menos 2, como o Cu mais 2 está indo embora e virando placa, está sobrando mais SO4 menos 2. Qual é a função da ponte salina? Já escrevi aqui, ó, é permitir a passagem parcial dos excessos de íons para manter a neutralidade elétrica das soluções. Como assim, Marcos? Como aqui desse lado vai ter um excesso de zinco mais 2, ele vem aqui, entra na ponte salina junto com o cátion presente aqui nessa ponte salina. Normalmente a gente coloca um sal aqui numa conformação de um gel, o cátion K+, vai começar a cair aqui. Coloquei KCl aqui, tá como exemplo. Aqui, o excesso de SO4 entra aqui junto com o Cl- começa a cair lá. Por quê? Para manter o quê? Um equilíbrio entre as duas. Senão a gente não tem essa diferença de potencial. Ah, Marcos, você me explicou tudo da pilha de Daniel. Aí a Unesp veio lá e me colocou uma pilha de níquel-cádmio. Aí ele colocou, por exemplo, uma bateria de íon-lítio. Ah, Marcos, ele me colocou uma célula combustível. E daí, tudo que eu falar na pilha de Daniel, você vai usar em qualquer pilha. Qualquer pilha você vai usar, tá? O que mais? Me ajuda aí, ó. Aqui, para fechar, qual semi-reação de oxidação? Ué, quem se transformou em quem? Zn0 se transformou em Zn mais 2. Então vem, ó. Zn0 perde 2 elétrons e se transforma em Cn mais 2. Semi-reação de redução. Quem se transformou em quem? O cobre mais 2 se transformou em 0, ou seja, cobre mais 2 mais 2 elétrons. Não tem como errar isso aqui, ó. Cu mais 2 elétrons dá Cu0. Ah, Marco, então sempre a oxidação, o elétron está do lado de lá. Lógico, oxidação é perda de elétron. Ah, sempre a redução, Marco, o elétron está do lado de cá, lógico, ele está ganhando. Quem perde, oxida. Quem recebe, reduz. Somos dois, cortando o que eu tenho em comum. Cuidado que eu vou falar agora. Vou imaginar que aqui tivesse um elétron e aqui 2. Eu tenho que multiplicar a equação de cima por 2 para igualar o número de elétrons. Marcos, se fosse 2 elétrons aqui, que 3? Multiplica o quê? A de cima por 3, a de baixo por 2. Primeiro, para eu somar e achar global, eu tenho que igualar o número de elétrons. Show! Se eu tenho que igualar o número de elétrons, se às vezes eu tiver que multiplicar, cuidado que eu vou falar, isso não é termoquímica que eu acabei de explicar lá. Quando você multiplicava uma equação, você multiplicava o ΔH. Aqui não. Se você multiplica a equação, você não mexe no potencial, no E. Porque o E significa tendência. Por exemplo, o ferro tem tendência a enferrujar. Não interessa se for um prego de ferro ou uma chapa de ferro. Tudo bem? Beleza. Somei, cortei o que eu tenho em comum, eu tenho a equação global. E aí,
Como é que eu calculo a DDP, delta V, delta E da pilha, força eletromotriz? Como é que eu calculo isso daí? Tudo a mesma coisa. Se é pilha, gente, se é uma pilha, você pode simplesmente fazer E maior menos E menor. Qual E, Marcos? O E que você quiser. Posso usar E head maior menos E head menor. Marcos, se eu tiver o E head, como é que eu transformo no EOX? É só inverter o sinal. Ou fazer o EOX maior menos o EOX menor. Marcos, como ele me deu E head aqui, tá vendo? O EOX só inverteu o sinal. Menos 0,76 fica mais fica menos. Quem é maior dos dois? Não é o mais 0,34 no E head? Então vai ser mais 0,34 menos 0,76. Tá aí. Lembrando que a DDP da pilha tem que dar sempre positivo. Se você fizer a DDP de uma pilha e está dando negativo, está errando. Por quê? Porque a pilha é um processo espontâneo. Duas maneiras de calcular a DDP. Ou você faz maior menos menor, ou você pega o E de quem realmente oxidou, como quem oxidou foi o zinco, você vai pegar o EOX do zinco. E soma com o E de quem realmente reduziu. Ah, Marcos, foi o cobre? Então vou pegar quem sofreu redução foi o cobre. Então vou pegar o E head do cobre. Soma tem que dar o mesmo valor. Mas posso fazer sempre maior menos o menor, Marcos? Sim. Quando é pilha, tenho certeza que é espontâneo? Maior menos o menor. Gente, o que eu separei para conversar com vocês aí era isso, tá? Desejo uma excelente prova. Para quem não me conhece, sou o professor Marcos Vinícius de Química aí, tá? Desejo uma excelente prova, muita calma, tá? Muita calma aí na resolução e bora arrebentar. Um beijão a todos aí. Valeu, galera. Obrigado, Marcos. Valeu, Marcos.